Adenilson Giovannini por aqui, com uma série de 12 vídeos. 12 vídeos para ajudar você a dominar a produção de mapas e a realização de operações de geoprocessamento. Isso mesmo! Imagine se você conseguindo produzir o mapa que você quiser. Imagine se você sendo independente na realização de operações de geoprocessamento. E muito mais do que isso, imagine se você tendo a segurança do conhecimento, a segurança de quem sabe o que está fazendo. E neste vídeo eu vou te mostrar um método inovador e revolucionário. Isso mesmo! O mesmo é um método não tradicional, um método que vai possibilitar que você produza mapas em apenas 30 minutos. Isso mesmo que você tenha que vetorizar milhares de pontos e que realizar dezenas de operações de geoprocessamento. Mas antes de eu te mostrar este método, deixe-me te mostrar como que eu cheguei nele. Meu nome é Adenilson Giovannini, sou tecnólogo em geoprocessamento e mais de 22 mil pessoas me seguem no Facebook. Em 2010, logo que eu entrei na área de geotecnologias, eu decidi que ia ter o meu próprio escritório da área. Daí eu comecei a estudar muito. Porém, quanto mais eu estudava, parecia que mais eu teria que estudar. Eu comecei a ver toda a parte de legislação, toda a parte de utilização dos diferentes equipamentos. Também tinha toda a utilização dos softwares. E aquilo até parecia uma bola de neve. Quanto mais eu estudava, parecia que eu mais teria que estudar. E o tempo foi passando. E eu confesso que o mais difícil foi aprender a utilizar o ArcGIS. E isso porque eu mesmo até parecia um software de outro mundo. Eu abria o ArcGIS, tentava reproduzir um tutorial, porém eu me travava. Diante disso, o pânico tomava conta de mim. E nessa época eu pensava, será que eu nunca vou conseguir realizar o meu sonho de ter o meu próprio escritório? Será que tudo tem que ser mais difícil para mim? E eu estudava muito, me esforçava muito. Porém, mesmo assim, mesmo me esforçando muito, era só eu tentar fazer algo diferente que eu me travava. Teve certo dia que, diante do pânico, eu cheguei em casa e chorei. Naquele dia eu chorei, que as lágrimas elas escorriam pelo meu rosto. Eu chorei de raiva, eu chorei de medo de não conseguir tirar o meu sonho do papel, de medo de produzir mapas de péssima qualidade, de ser visto como um tolo e de me queimar junto a meus clientes. E nesta época eu acabei adquirindo uma espécie de fobia ao uso do ArcGIS. Era só pensar em utilizar o mesmo que o meu coração disparava.
E o pânico, ele chegou a tal ponto que eu disse: chega, eu não vou nunca mais abrir esse software, não adianta, produzir mapas não é para mim. E eu peguei e chutei o balde mesmo. Passei mais de ano sem abrir o ArcGIS. Porém, com o tempo, o desejo de ter o meu próprio escritório da área, ele renasceu dentro de mim. Foi quando eu disse: chega, eu vou dar um jeito de aprender a utilizar o ArcGIS. Então passei a assistir todos os vídeos que encontrava no YouTube e a reproduzir todos os tutoriais que encontrava na internet. Foram dias e mais dias, noites e mais noites de estudos, em uma espécie de imersão de utilização do ArcGIS. Para você ter uma ideia, os vídeos que estavam em inglês, eu assistia com a legenda ativada para o português. E os tutoriais que estavam em inglês, eu utilizava o Google Tradutor para traduzir os mesmos. E como eu disse, foram centenas de horas neste processo, aonde que eu reproduzi simplesmente todos os tutoriais que achei na internet e assisti todos os vídeos que achei no YouTube sobre a utilização do ArcGIS. Porém, após centenas de horas de estudos, eu até que sabia utilizar o ArcGIS. Só tinha um problema: eu não sabia produzir um mapa técnico. Foi quando eu fui trabalhar em um escritório da área. Nesta empresa eu produzi dezenas de mapas, porém eu era extremamente indignado com o tempo que eu perdia para produzir os mesmos. Era normal eu demorar de 2 horas até 3, 4, 5 horas para produzir um único mapa. E diante disso eu disse: não, tem que ter alguma técnica mais produtiva. Então eu comecei a treinar e a fazer exaustivos testes, na busca de criar um método mais poderoso. Após aproximadamente 2 meses de testes, eu cheguei a um método customizado. Para que você possa entender disso, eu vou te mostrar quais que são as 7 etapas da produção de um mapa. Isso mesmo! E qual que é a primeira etapa? Para que você entenda melhor, eu vou comparar a produção de um mapa ao processo de preparação de um churrasco. Perceba o quê? Que se você quer um churrasco delicioso, existe uma série de etapas que você deve seguir. A primeira delas é a do planejamento, aonde que você vai pegar e vai planejar, vai conversar com amigos e vai ver do que vocês vão fazer. Se você vai ter que comprar uma picanha, um filé mignon, quando vê salsichão, galeto, enfim, você vai planejar o seu churrasco. A produção de um mapa é a mesma coisa. A primeira etapa é o planejamento, onde que você vai olhar para o mapa e entender que todo mapa ele é um processo. Ou seja, você quer o dado de saída, que é dos shapefiles,
que é do mapa em si. Porém, para isso você vai precisar de dados de entrada e processamentos. Ou seja, assim como que o churrasco precisa ser assado, os dados precisam ser processados. Assim como você vai ter que servir o churrasco e comer dele, você terá que ter dados de saída. Perceba que é um processo. Tanto faz assado uma carne ou produzido um mapa, são processos, ambos, né, no caso, foi mal. A maioria dos profissionais, quando vão fazer um mapa diferente dos que costumam fazer, eles se esquecem de planejar. Eles obtêm um dado e testam, obtêm um outro dado e testam novamente. Quando que você vai produzir um mapa que você nunca produziu, você tem que ver, opa, quais são os dados de saída necessários? Com base nestes dados, quais são os processamentos? Você deve pesquisar artigos científicos, contatar uma consultoria e fazer disso, definir os processamentos. Com base nestes processamentos, você pode definir os dados de entrada. Eu gosto de fazer isso aqui no MindMaster mesmo. Eu simplesmente abro um novo arquivo aqui e faço isso aqui, ó, por exemplo, mapa para licenciamento ambiental. Opa, ficou tudo zoado. E, opa, quais são os dados de entrada? Quais são os processamentos? E daí eu vou na internet, converso com outros profissionais e vejo quais são os processamentos. Com base nestes processamentos, quais são os dados de entrada? E planejo aqui todas as etapas. E este é o primeiro segredo do método ArcGIS Expert: o planejamento, a definição dos dados de entrada e dos processamentos. Daí, em um segundo momento, para sair daquele churrasco perfeito, você tem que ir comprar os materiais, tem que comprar a carne, tem que comprar sal, tempero, enfim, você planejou, você vai até o mercado e compra carne. A produção de um mapa é a mesma coisa. Você vai ter que obter os dados necessários, sendo que estes dados, eles podem serem obtidos de fontes externas. Como exemplos, eu posso colocar daqui órgãos do governo, ou senão juntamente a outras empresas, aqui também empresas, né? Ou senão você pode obter deles a campo ou na base de dados da sua empresa. Aqui seria a fonte interna, né, no caso. E com isso, você tem os dados de entrada. A próxima etapa para o churrasco perfeito é você pegar e temperar a carne. Perceba isso, que não adianta você botar no fogo sem temperar antes. Então, para a produção de um mapa, é a mesma coisa. Você obteve os dados, porém vai ter que fazer da preparação destes dados. Você precisa que eles estejam em Sirgas 2000. Porém, você conseguiu dados lá do IBGE em SAD 69, de um outro órgão em WGS 84, obteve alguns dados a campo que estão em WGS 84 e o exigido pelo IBGE é Sirgas 2000. Então você vai ter que fazer isso. Você vai ter que importar os dados para o ArcGIS e transformar os mesmos para o mesmo sistema de referência.
E eu aconselho a utilização do Model Builder. Isso mesmo, este é o segundo segredo de produtividade do método ArcGIS Expert. Perceba o quê? Que no planejamento você delimitou todas as etapas, todas as transformações aqui no processamento, nos processamentos. Então você sabe exatamente qual o procedimento. Logo aqui na preparação dos dados, você vai abrir o Model Builder e configurar as transformações. Esta é a terceira etapa. Já a quarta etapa, qual que é? Se nós olharmos para o churrasco, você tem que assar a carne. Já na produção de um mapa, a quarta e a quinta etapa são: quarta etapa, vetorização e tratamento dos dados, sendo que normalmente é um outro momento no qual os profissionais perdem muito tempo. Os mesmos fazem a vetorização dos dados tudo no braço, porém muitas vezes tem-se milhares de pontos. Desta maneira acaba se demorando horas e obtendo uma tendinite, não é verdade? Só que aí é que entra o grande poder do método ArcGIS Expert, porque no mesmo você vai aprender uma metodologia que eu desenvolvi, com o qual você vai fazer a vetorização de todos estes dados de maneira automática. Isso mesmo! Imagine se você, vetorizando 5.000, 10.000, 20.000 pontos em menos de 5 minutos. Esta metodologia única que eu desenvolvi possibilita isso. E este é o terceiro segredo do método ArcGIS Expert, que possibilita que você produza qualquer mapa com apenas meia hora de trabalho. A vetorização automatizada dos dados. Já a quinta etapa é as análises espaciais em si, como por exemplo, para a delimitação de apps. Daí nós chegamos na sexta etapa. Em um churrasco, você tem que servir dele, tem que picar a carne, tem que servir de alguns outros complementos, como por exemplo um arroz, uma salada. E no método ArcGIS Expert é a mesma coisa. Para produzir um mapa perfeito, você vai ter que preparar os dados para a impressão. Sendo que você vai ter que seguir as regras de semiologia. Isso mesmo, existe algo chamado semiologia. Ou seja, o mapa não pode ter qualquer cor ou qualquer símbolo. Você tem que colocar as cores e os símbolos certos. Além disso, imagine se você tendo que configurar o layout de cada mapa. Vai perder mais de meia hora de trabalho somente nesta etapa. Porém, eu vou ensinar você a utilizar a ferramenta Change Layout. Nós iremos configurar os layouts, deixar deles pontos. Em novos projetos, simplesmente puxar do layout, ajeitar a escala e configurar os dados cadastrais e o mapa estará pronto. Com isso você vai produzir mapas com uma velocidade muito maior. São estes os segredos do método ArcGIS Expert, que possibilitam que você produza qualquer mapa com apenas meia hora de trabalho. E finalmente você come o delicioso e suculento churrasco. No método ArcGIS Expert é a mesma coisa. Você vai entregar o mapa para o seu cliente.
Você dá um mapa que te dá um layout configurado. E o mesmo você dá um layout que vai fazer dos olhos do seu cliente brilharem. E estas são as 7 simples etapas da produção de um mapa.